estudantes! Segundou maravilhoso, porque segundou com tecnologia. Aqui, ó, energia lá no alto. E estamos aqui para mais uma aula, né? Continuando aí os nossos assuntos maravilhosos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cidadania. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre cidadania plugada e desplugada, né? Porque a gente conhece, eu acho que mais a cidadania aí quando a gente fala da cidadania desplugada, mas hoje a gente vai falar do plugado. Então, a gente vai continuar, então, o que a gente já está trabalhando. Estamos ali no nosso caderno do aluno, se você quiser ir acompanhando, aí a gente está nas mesmas temáticas. E vamos discutir um pouco hoje sobre cidadania, né? A gente costuma falar muito sobre isso quando a gente fala da nossa vida em sociedade, da nossa vida cotidiana, né? Que a gente vai discutir aí, né, os nossos direitos, os nossos deveres, qual é o nosso papel dentro de uma sociedade, o que a gente pode, o que a gente não pode, enfim, essas loucuras da vida. Mas quando a gente fala da tecnologia, né, quando a gente fala hoje que boa parte do nosso tempo e das nossas relações, elas estão acontecendo dentro do ambiente digital, essa cidadania ela começa também a se estender para essas outras áreas onde a gente está vivendo em sociedade, só que num formato diferente. E para a gente começar, né, a gente vai para a nossa parte burocrática, vamos dizer assim, que é para passar para vocês as habilidades e o objetivo da aula de hoje. Então, a habilidade de hoje é compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, se posicionando aí de maneira ética e crítica. E o nosso objetivo é compreender o que é essa cidadania digital, né? Por mais que no final da aula a gente tenha aí o nosso momento de interação, né? Não se esqueçam que o nosso chat está aberto, então se vocês também quiserem ficar aí mandando mensagem, a gente está aqui de olho. A gente, uma vírgula, porque eu tô sozinha hoje. Eu tô acostumada a estar sempre com a Juliana, eu já não sei o que é estar sozinha. Então vamos lá. Para a gente começar a falar de cidadania, a cidadania, ela tem uma relação direta com os nossos direitos e deveres. Se vocês procurarem aí, né, jogar assim, cidadania, o que significa, vai aparecer que a cidadania ali é uma relação entre os nossos direitos e os nossos deveres. E se a gente for pensar, essas duas coisas, elas não estão tão separadas quanto a gente acha. Normalmente, os nossos direitos também são os nossos deveres. Por exemplo, eu tenho direito à liberdade de expressão, então eu tenho direito de me expressar, de falar das minhas opiniões, né? Mas isso é um direito, só que também é um dever. Porque se eu tenho direito à liberdade de expressão, isso significa que eu tenho o dever de garantir a liberdade de expressão de outras pessoas. E principalmente, por mais que a liberdade de expressão seja um direito, também é meu dever garantir que a minha liberdade de expressão não esteja, vamos dizer assim, que nessa liberdade não esteja cometendo um crime, como, por exemplo, fazendo um discurso de ódio, né, aí sendo racista, homofóbica, enfim, entre várias outras coisas. Então, quando a gente fala de direitos e deveres, eles não são coisas que estão distantes. Na verdade, a gente está falando da mesma coisa. O fato de você ter um direito também significa que você tem um dever, né? Seja de garantir que as outras pessoas tenham esse mesmo direito, ou que esse direito que você tem não vá prejudicar, né, ou machucar outras pessoas. Então, quando a gente pensa nessa cidadania, ela tem a ver com o fato de que a gente vive em sociedade, a gente vive com várias pessoas, né? E a gente tem uma cultura, vive com pessoas de diferentes culturas, e isso significa que a gente precisa, vamos dizer aí, de uma organização, algumas regras, para fazer com que essa nossa vivência aí em sociedade aconteça da melhor maneira possível, seja assim um sonho de viver. E isso está atrelado, né, a justamente viver em sociedade. Quando a gente fala sobre o ambiente digital, a gente também está falando, querendo ou não, hoje, de viver em sociedade. Se a gente falasse disso há uns 40, 50 anos atrás, talvez isso não fizesse muito sentido. Por quê? Porque antes a gente não tinha essa questão de que maior parte das pessoas está dentro do ambiente digital, que hoje a gente tem redes sociais, a gente se comunica por via digital. Boa parte das nossas interações, principalmente se você for considerar a pandemia, ocorreram dentro desse ambiente. Então quer dizer que a gente também tem uma vida online, né? Ela não é apenas uma ferramenta. Se a gente for pensar, quando eu falei, 40 anos atrás não era assim, porque há 40 anos atrás, se você tinha um telefone, né, ele seria desse tamanho, óbvio, mas a tela talvez fosse isso aqui só.
Mas você teria um telefone desse, mas ele não teria uma função de você entrar na internet. Ele era uma ferramenta, né? Para você fazer uma ligação, enfim. Tanto que durante muito tempo as pessoas nem tinham celular. Hoje ela serve para tudo, inclusive para interagir socialmente, inclusive para falar com as pessoas. Então a gente tem que pensar que a internet hoje ela não é só uma ferramenta, mas ela também tem ali como se fosse uma microsociedade. E aí, a partir disso, a gente fala sobre cultura digital, que é o que vai aparecer aí para vocês. Essa cultura digital é esse conjunto de práticas, costumes e formas de interação social que ocorrem digitalmente. Então, o fato de que memes, por exemplo, fazem sentido no Brasil e não fazem em outros lugares do mundo, significa que são culturas digitais, é uma cultura brasileira dentro do universo digital. O fato da gente usar gírias, diminuição de palavras, entre várias coisas, para que a gente faça sentido conversar com todo mundo, mas que muitas vezes pode só ter sentido em determinados grupos, faz com que isso seja uma cultura. Só que ela não é uma cultura compartilhada no dia a dia na nossa vivência. Uma parte porque a gente zoa, fala de memes, enfim. Mas tem coisas, né, maneiras de falar que só funcionam na internet. Eu não vou chegar, por exemplo, a Lita, nossa produtora, ela tá aqui comigo, eu não vou chegar e falar PQVC você tá com... Você precisa de alguma coisa? Você precisa de água, né? Por quê? Porque tem certos aspectos da cultura digital que funcionam justamente no ambiente digital. Por isso que ela não é uma cultura, por exemplo... A gente olha para ela um pouco separada da nossa cultura de sociedade, porque ela tem regras e hábitos, costumes e práticas muito específicas do ambiente digital. E esse ambiente digital, todos nós fazemos parte dele, mas existe uma galerinha aí que faz um pouco mais parte desse mundo, né? Que é o que a gente chama aí dos nossos nativos digitais. Então, quando a gente fala sobre essa cultura digital, um dos principais criadores dessas culturas são esses nativos. A gente chama aí de nativos digitais as pessoas que nasceram a partir aí dos anos 80, né? Porque são pessoas que já vão crescer aí familiarizadas com a tecnologia. Então, por exemplo, eu posso ser considerada uma nativa digital, porque quando eu era criança, quando eu estava crescendo, eu já tive, por exemplo, acesso a um computador, né? E a gente não fala desse acesso, tipo, full time, tipo, o tempo inteiro. Mas eu cresci já conhecendo o que era um computador, sabendo como ele funcionava, mal ou menos, né? Eu tive celulares, vamos dizer, ali na adolescência. Então, eu cresci num universo onde eu tinha contato com o mundo digital, seja computador, enfim. Isso cada vez mais. Então, por exemplo, hoje uma criança já nasce com o celular na mão assistindo YouTube. Existia uma geração antes dos anos 80 que foram pessoas que nasceram e muitas vezes cresceram e se desenvolveram sem ter esse contato com o mundo digital. E aí, por causa disso, as pessoas que dos anos 80 para frente, elas têm uma familiaridade melhor com a internet. E é por isso que muitas vezes quando você pega uma pessoa mais idosa que vem falar com você e fala: ai, mas eu não tô conseguindo, eu aperto e não funciona, isso não tá acontecendo. Não é porque ela tem má vontade, não é porque ela tá com preguiça ou porque ela simplesmente tá se recusando a aprender. Ela é de uma geração diferente, ela foi ter contato com essa tecnologia, né, quando ela já era mais velha. Então, para ela, isso é uma nova descoberta. Enquanto para muitos de nós, isso é uma rotina, isso é o que a gente vive todos os dias. Mas às vezes para sua avó, para o seu avô, enfim, isso para ele é uma nova realidade, é um bicho de 7 cabeças que ele nunca viu na vida dele. E por mais que a gente também tenha o que a gente chama aí de imigrantes digitais, né, que está ali no texto depois para vocês lerem com calma, que foi um termo criado pelo Prensky, que ele fala de pessoas que, por mais que nasceram antes dos anos 80, se adaptaram muito bem à tecnologia. Elas conseguiram, né, desenvolver uma desenvoltura, é ótimo, mas foi o que eu pensei agora. Elas conseguiram ter uma desenvoltura melhor com esses componentes digitais, né? E o fato muitas pessoas estão indo para o ambiente digital, a gente tem uma cultura digital, a gente passa muito tempo lá, e com isso a gente também tem que pensar que se a gente está vivendo nesse ambiente, a gente está criando, né, vamos dizer, se relacionando e interagindo por lá, é também necessário pensar que a mesma cidadania que a gente tem vivendo em sociedade desplugada, a gente também tem que pensar nela
para a nossa realidade plugada, né? E é aí que entra a cidadania digital. Vai aparecer aí para vocês, né? A cidadania digital, ela vai ser o conjunto de normas que a gente deve seguir para utilizar a internet com consciência, né? E essa consciência inclui aí a responsabilidade, ética e principalmente segurança, que é um dos maiores problemas que a gente tem online. E a ideia é que, como cidadão digital, a gente tem os nossos direitos, como o direito a você ter a privacidade, segurança dos seus dados, né? E principalmente direitos autorais por aquilo que você cria. Só que também a gente tem o nosso dever, que é de agir de maneira educada, respeitar as outras pessoas, né? Principalmente não cometer crimes online, ser uma pessoa ética, né? E isso entra fake news, vazamento de dados, todas essas coisas que a gente discute hoje em dia. Então, a cidadania digital, ela é uma coisa que já, vamos dizer, já existe, né? Mas a gente precisa realmente começar a estudar, entendê-la melhor e colocá-la em prática. Por exemplo, quando a gente fala de cidadania digital, eu até recomendo vocês a entrarem no site que eu usei até para montar essa aula, que é do Plenarinho, né? Que é do Plenário Federal mais... o plenarinho, porque é mais voltado justamente para nós jovens, né? Mas o que acontece? Lá, ele até coloca que a cidadania digital, assim como no nosso mundo desplugado, né? Ela tem como base os direitos e deveres da mesma maneira. E aí, ele traz quais são aspectos que são importantes da gente observar, né? E os pontos mais importantes. Então, quando a gente fala sobre cidadania digital, sobre os nossos direitos e deveres online, a gente está falando sobre esses temas, como segurança digital, né? A gente tem o direito de ter os nossos dados preservados, assim como a gente tem o dever de preservar os dados de outras pessoas, né? A gente tem o direito a ter a nossa privacidade respeitada online, mas a gente também tem o dever de garantir a privacidade das outras pessoas online também. A gente também tem o direito de direitos autorais, a gente também tem o dever de dar os direitos autorais às outras pessoas, de quando você pega uma imagem, um texto, uma citação, dizer de onde você pegou, quem foi que escreveu na verdade, né? Eu acho que vou até recomendar para vocês essa semana, não sei quando você está assistindo, mas enfim, estamos na semana aqui do dia 7 de março, saiu uma notícia da semana passada sobre um influencer, por exemplo, que plagiava uma autora e durante muito tempo ele ficou, segundo ele, né, com vergonha, enfim, de assumir esse plágio, mas ele acabou levando créditos por publicações, na verdade, por um livro que foi escrito por outra pessoa. Isso é muito grave, né? E isso tem a ver com cidadania digital. Recomendo vocês até a pesquisarem essa notícia para entender também essa questão de não é porque está na internet que é livre, que é de todo mundo, que a gente não tenha que dar o respectivo crédito, né, a essas pessoas. Além de direitos autorais, a gente tem a responsabilidade na divulgação da informação, e aí tem a ver com fake news, porque além do dever que a gente tem de não espalhar fake news, a gente também tem o direito de receber informações confiáveis. O cyberativismo, que é justamente a gente pensar que o ambiente digital não é uma terra sem lei e que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que respeitar, a gente tem que justamente fazer com que a internet seja um ambiente inclusivo, né? Lutar para que cada vez mais sites, vídeos, enfim, sejam inclusivos para todo mundo. Então o cyberativismo, ele fala sobre isso, sobre fazer que seja um ambiente seguro para as pessoas, sem homofobia, sem racismo, ou acessível, né, para pessoas com deficiência. Quantas vezes a gente vê um vídeo no YouTube que, por exemplo, ou tem um intérprete de Libras, que é o nosso caso, que está aqui, ó, maravilhoso, ou, por exemplo, ele tem uma legenda totalmente confiável, né, desse vídeo. E também pensar na nossa saúde e no nosso bem-estar. O ambiente digital é muito legal, mas a gente já sabe, entre aspas, se a gente soubesse, a gente não estava fazendo, né? Mas a gente já ouviu falar, pelo menos, sobre o quanto é complicado a gente ficar muito tempo na frente de uma tela, né? De como a gente também tem que dosar o quanto tempo a gente fica no celular, o quanto a gente acredita no que está dentro da internet, o quanto muitas vezes o ambiente digital também pode ser algo negativo. E não é porque o ambiente digital é super divertido que a gente obrigatoriamente vai ficar nele o tempo inteiro. E esquecendo tanto da nossa saúde mental quanto da nossa saúde física, né? De se exercitar, sair, viver a nossa vida também.
Então, quando a gente fala sobre cidadania digital, a gente está falando sobre todos esses aspectos. E aí, eu recomendo a você aí, estudante maravilhoso, né? Pesquise mais sobre esse assunto, discuta com os seus colegas sobre a cidadania digital, mas principalmente, quais são os pontos positivos e negativos da internet, né? E como a gente pode fazer para que a gente crie, né, na internet um ambiente cada vez melhor para a gente conviver. Como o nosso tempo aqui acabou, eu vou pedir para vocês, né, não se esquecerem de avaliar a nossa aula, é muito importante para a gente o feedback de vocês. E quem quiser e tiver no nosso chat maravilhoso, fica aqui com a gente que a gente vai para a nossa interação animadíssima.